Olá, todo mundo! Sou Nathalie, e sou parda, uso óculos e tenho cabelo castanho, curto e enrolado. Hoje estou nos Estados Unidos, onde nasci e cresci. Os meus pais são do Rio de Janeiro e isso é a minha primeira vez que eu estou fazendo uma apresentação em português. Então, estou muito grata ao Esdras por me ter convidado para falar com ele sobre nosso tema de hoje. E é um prazer estar aqui com vocês. Esdras? Coisa boa. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Esdras e eu sou pardo, estou usando óculos, tenho uma barba um pouco rala, estou no laboratório e é um prazer estar com vocês aqui, junto com o Nathalie, para a gente poder conversar um pouco sobre como acolher demandas sobre diversidades que surgem na organização. Opa! Então, vamos falar sobre nossa motivação, depois vamos falar sobre uma carta aberta, umas temas e exemplos, palavras finais e depois um agradecimento. Então, o que podemos fazer sobre as situações nocivas que acontecem em nossa comunidade? Isso é importante porque a nossa motivação é que não podemos normalizar a dor, não queremos normalizar a dor. E é isso, e a gente vai, a partir dessa primeira ideia, né, de que não queremos normalizar a dor, né, e aí já colocamos aqui, né, vamos trazer uma conversa que aconteceu dentro do nosso grupo de organização dessa trilha, por sinal, de diversidade, e conversamos com todas as pessoas envolvidas, tá? Por sinal, elas autorizaram e estão muito felizes em poder saber que essa conversa faz parte aí desse processo de formação nossa aí, de pensar um novo lugar, uma comunidade bonita e mais acolhedora para todos nós. Tá joia? Pode passar, Neto. Então, vê que legal, né? Então, falei para vocês que uma parte dessa motivação aí da gente passa por essa conversa aí, que vê que interessante. Há mais ou menos um mês essa conversa aconteceu, e o curioso é que essa conversa acontece dentro, né, de um grupo do Telegram, que a gente está, coordenadores, palestrantes, né, pessoas de suporte e apoio, que estão organizando essa trilha de diversidade. Aí eu vou explicar um pouco melhor, né? Essa primeira mensagem aí que está na tela, ela foi da Vitória, né, informando para nós, né, palestrantes, que a gravação da primeira reunião já estava disponível, principalmente para aqueles que, por algum motivo, não puderam comparecer na reunião. Pois bem, aí pode passar para a próxima, Nathalie. Essa aqui é a segunda mensagem, tá? Que é nossa querida Gabriela, que, por sinal, vai estar com a gente já já aqui, também palestrando com a gente. Ela fez as primeiras saudações, tudo, e depois ela fez a seguinte pergunta. Haverá uma outra reunião entre os palestrantes? É que aquela eu não pude participar. Pode passar para a próxima, Nathalie. E aí, o mais interessante é o que aconteceu depois, né? Ela tentou acessar a gravação, né? Só que ela compartilhou o seguinte dentro do grupo. Pessoal, boa noite mais uma vez. Eu busquei ler a apresentação da primeira reunião de palestrantes, mas tudo que o leitor de telas me retorna é a seguinte frase: retorno de carro, retorno de carro, retorno de carro. Toda vez que eu dou um swap, isso acontece. Alguém tem essa mesma apresentação, ou em PDF ou em doc, por gentileza? Gratidão a todos, desde já, excelente noite. Bom, foi dessa forma que eu e muitos outros membros do grupo do Telegram, a gente soube que Gabriela era uma pessoa com deficiência visual. E tá aí. E esse aí é a nossa motivação da palestra de hoje, né? Que vem de nós mesmos, não de algo de fora, tá? Vem de nós, né, que estamos nesse grupo, os organizadores, os palestrantes dessa trilha, de que como a trilha de diversidade do TDC acolhe
as questões de diversidade que surgem dentro da própria realização do evento. Essa é a motivação da gente e a gente vai tentar conversar com vocês a partir desse cenário. Então, essa apresentação foi inspirada uma carta aberta de um grupo que chamamos um Papaya Project, Projeto Papaya, e nós dois somos desse grupo, e nessa carta aberta escrevemos sobre promover uma comunidade responsável e acolhedora. Como podemos fazer isso? Precisamos um diálogo coletivo sobre 3 temas que vamos falar mais. 1, reconhecimento. 2, acolhimento. E 3, cura e restauração. Então, vamos falar sobre esses temas com vocês e com esse exemplo. Joia. Só que antes de começar com esse exemplo, né, que a gente já pontuou aqui, é importante ressaltar que, assim, antes de tudo, pode existir uma dimensão jurídica em toda essa discussão, tá? Não é o nosso caso concreto aqui com o TDC, com a nossa querida Gabriela, mas pode, talvez, surgir um caso dentro da sua organização. Então, assim, existe uma dimensão que a gente quer e deseja, né, que ela é formativa, ela é dialógica, e que busca sempre reafirmar, né, a riqueza da existência de cada uma das pessoas que estão aqui, né? Mas tem uma dimensão que também é formativa para a sociedade como um todo, tá? Porque a sua organização, ela é parte de um sonho maior, que é a busca de uma sociedade mais justa e mais acolhedora para todas as pessoas. Então, não se esqueça de acionar e comunicar devidamente as instituições responsáveis, porque isso também sinaliza os valores que a gente quer promover na nossa sociedade. Então, consulte sempre que necessário, né, o departamento jurídico da sua organização, tá joia? Então, vamos falar sobre os temas e o exemplo. O primeiro tema é reconhecimento. Isso é um compromisso de autorreflexão. Há uma pergunta para pensar com esse tema: quais são os seus valores e como é o seu trabalho e as suas redes os concretizam. Então, queremos que vocês reimaginem o cenário com Gabriela. Como você agiria? E aí, se quiserem fazer isso agora, assim, de maneira na sua mente, de maneira pessoal, fica à vontade. Se quiser compartilhar, de repente, eu acho que uma forma de reconhecer seria assim, seria assado. Vai aqui no chat, bota no chat, tenta compartilhar com a gente. A gente vai tentar ver se a gente costura aqui algumas falas de vocês junto com a nossa apresentação, né? Então, a gente vai deixar essas perguntas, vão ter mais 2 outras, tá? E aí, já vamos se preparando em relação a isso. E enquanto isso, a gente vai vir aqui e vai continuar, né, apresentando para vocês esse caso que aconteceu dentro do grupo, que a gente acha que é bastante significativo e ajuda muito a gente a refletir sobre os nossos desafios e as nossas agendas aí nessa frente. Tá bom. Então vamos lá. Pode passar, né, também. Que joia. Então, assim, bom, vamos voltar, né, para o nosso case do TDC, né? Então, vamos lá. Eu também participei dessa conversa, tá? E aí, uma vez que aconteceu esses diálogos, eu cheguei no grupo e fiz as seguintes considerações, né? Eu coloquei, isso é um aspecto bastante importante, pessoal. O que Gabriela está trazendo é uma demanda de inclusão concreta e real da sua própria realidade durante o processo de comunicação com as pessoas palestrantes. Nossa palestra é justamente como acolher as questões de diversidade dentro da organização, e acho que nesse momento temos uma questão de diversidade que precisa ser devidamente acolhida. Pode passar, Nathalie? Aí eu continuei, né, pontuando, eu falei assim,
nós estamos, né, em constante evolução e somos frutos e vítimas de uma cultura que a gente herda mesmo. Mas a gente pode finalizar para um futuro melhor e mais bonito, de forma que a comunidade TDC seja uma das agentes nesse processo de mudança. E por fim, pode passar, né, Tuli? Aí eu coloquei assim, meio que uma pergunta, né? Eu falei assim, não sei se os coordenadores da trilha já sinalizaram uma acolhida para a legítima demanda de Gabriela. Se sim, compartilha com a gente aqui, porque é bom que a gente saiba, né? Se ela conseguiu se informar adequadamente em relação às informações pré-evento e tal, tudo. E bom, né? O interessante, né, de tudo isso é que isso já é parte desse processo de reconhecimento, né, da questão de diversidade que foi identificada, né? O reconhecimento ele pode ser feito pela liderança, pelas pessoas que ocupam as mais altas posições da sua organização, mas você, e aí não importa, né, qual a posição na organização que você ocupa, né? Você é parte dessa comunidade organizacional. E o reconhecimento da dor deve ser uma agenda que está presente em todos os membros da, da comunidade, né? Então, antes da gente passar aqui para o próximo passo, para o próximo tema, Ana Galante, né, trouxe aqui, né, trabalho para trazer equidades a produtos e serviços digitais através da acessibilidade. É um caminho, né? E aí é um pouco que a gente vai tocar mais à frente, né, Natalie? Nesse ponto de que uma agenda pontual, ela não precisa ser resolvida de maneira apenas pontual, mas isso provoca uma agenda de mudança estrutural, de olhar para um grupo de pessoas, olhar para uma comunidade talvez maior e que talvez ainda nem esteja dentro da sua organização. Acho que a sua organização estará bem preparada para receber esse grupo de pessoas, porque vocês pensaram e repensaram a forma de acolher muito antes que essas pessoas eventualmente cheguem, né? Foi falado sobre a comunidade trans aqui, por exemplo, de que se a gente não criar esse espaço, né, acolhedor antes, elas vão sofrer o que naturalmente já sofrem, infelizmente, né, no ambiente da sociedade como um todo. Então, ter essa visão de futuro é também, como é que é, transformador, né? Então, vocês já estão falando que nós vamos falar que é proativo, não reativo, mas a segunda tema é acolhimento. Acolhimento é um compromisso de estar em relação. Então, umas perguntas para pensar é quem é que você e sua comunidade acolhe? E quem é que você e sua comunidade não acolheram? Por quê? Então, reimagine a cenário de novo. Como você agiria? E aí, novamente, né? Coloca aqui no chat, vai compartilhando. Se não quiser compartilhar, tudo bem, mas aproveita esse momento para pensar, poxa, como é que eu, ou talvez na minha organização, se surgisse esse cenário, como é que eu reagiria, como é que eu agiria. Pode passar, Nathalie. Tá bom. E aí, de novo, né? Vamos voltar para o nosso case. Tá? Pode passar, Nathalie. Olha que legal, tá? Mica, né, gente finíssima aí, uma das coordenadoras dessa trilha, ela comentou o seguinte, né? Bom dia, eu sou coordenadora e estou buscando ajuda para endereçar esta demanda da Gabriela. Assim que eu tiver novidades, sinalizo aqui. Obrigada pelo reforço, Esdras. Estamos agindo para resolver o quanto antes. Aí vem, olha que legal, pessoal. O processo de reconhecimento, ele está continuando aqui, né? Ele está perpassando por vários membros desse espaço, e isso importa, né? Para a pessoa que tem uma questão de diversidade que emerge, é importante que ela se sinta acolhida não pela cúpula, não por um membro, mas por todos. E é muito importante perceber isso, né? E isso é muito, muito jóia. E aí já começa a ter alguns sinais de ação de acolhimento, né? E isso é uma coisa bem legal, né? Logo depois, né, outras mensagens são colocadas por Mica, né? E ela coloca assim, né? Gabriela, segue as informações do material por-escrito. E aí ela coloca um post bem detalhado, com todas as informações necessárias.
E ela ainda coloca mais uma outra postagem, né? Pode passar, Nathalie, dando uma segunda opção em PDF para que Gabriela possa acessar as informações. O bom é que essa ação é muito importante, né? Ela sinaliza diretamente para um acolhimento real das questões levantadas por Gabriela, né? E vale lembrar, pessoal, assim, que Gabriela ela faz parte dessa comunidade e que essa ação evidencia mesmo, de maneira concreta, né, a importância que ela tem para a organização da trilha. E quando a organização da trilha toma essa ação, né, ela sinaliza para todo o restante do grupo que a existência de cada um importa de verdade. Então, assim, existem vários reflexos, várias reverberações de como as nossas posturas como membro, ao acolher, ao reconhecer, elas vão ecoando mesmo dentro da nossa organização, dentro dos nossos espaços, tá? Que legal. Deixa eu vir no chat aqui ver o que o pessoal tá ecoando aqui, né? É a própria Mica aqui colocando, né? Precisamos nos incomodar com situações assim e usar esses momentos como oportunidade para melhorar os nossos processos, né? E é justamente isso, né? Até a Ana Galante colocou, né? Que eu acho muito interessante, de que embora tenha algumas agendas que sejam reativas e podem vir de maneira reativas, mas elas podem ser uma excelente oportunidade da própria organização colocar isso na agenda de maneira ativa, proativa e mudar estruturalmente, né, a sua organização. Então, assim, isso é muito legal e aí melhora os processos, porque estruturalmente a organização está incorporando dentro dela esses valores. Isso é muito bonito, é isso que a gente espera que a nossa conversa promova, né, esse sentimento para vocês. E com isso, a tema final é curar e restauração. Esse tema é um compromisso de cuidar como podemos crescer e aprender com as situações nocivas cometidas dentro da nossa comunidade. Então, eu esqueci o que eu ia falar, mas eu queria falar alguma coisa, mas eu vou lembrar depois. Então, agora, como o Ana disse, como podemos ser proativo, não só reativo. Então, reimagine o cenário. Como agiria? E, de novo, fica à vontade para colocar no chat, né? Pode passar, Nathalie, pro próximo. E aí vamos de novo aqui, né? Voltar pro nosso case. Pode passar, Nathalie. E o legal, assim, né, que depois desse retorno aí que Mica trouxe, conseguiu compartilhar com Gabriela, né, o post, o arquivo PDF e tal, a gente teve um retorno da Gabriela e foi muito legal. E a Gabriela falou, né, boa tarde, pessoal, espero que todos estejam bem. Né, Mica, gratidão mil, muito show, agora as informações ficaram bem claras, adorei, né? E isso é muito importante, né? Então, assim, a gente ter esse retorno, né? E saber que as nossas ações, a nossa mudança de mentalidade, né? Ela de fato está reverberando de maneira correta, né? Para a pessoa que de fato se sente naquele momento destoada dentro da comunidade. Então pode acontecer algo também que não é tão legal. E pode acontecer, às vezes a gente quer fazer a coisa da melhor forma, não necessariamente a coisa vai na direção correta, né? Você pode querer ajudar alguém e você talvez teve a melhor da intenção, tudo. Mas a pessoa não se sentiu, de fato, acolhido, aquela ação, às vezes, não necessariamente ela acolhe. Então, uma forma de a gente saber se isso aconteceu ou não é ouvir quem, de fato, né, é o principal alvo de nossa ação, de nossa transformação. Né? Pode passar a próxima, né, também? E aí, Mica deu a resposta, muito legal, né? Disponha, querida, conte comigo. Se precisar de algo a mais, basta avisar. Isso é muito, muito, muito joia. Pode passar a próxima, né, Tom?
E aí algo interessante que eu fiquei bastante feliz, né? Eu participei da conversa, tudo foi que joia, que legal, assim, né? Que joia, assim, fiquei feliz demais, assim. E aí eu peguei, fui lá no Google, botei assim, ó, imagem, juntos somos mais fortes. Aí achei. Aí peguei, copiei a imagem e coloquei no grupo, né? E aí, assim, poxa, tô feliz. Então, eu não vou escrever texto, eu vou transmitir o meu sentimento com a imagem. Aí, Gabriela chega para mim e fala, Esdras, por gentileza, o que é que tem nessa foto que você colocou? Né? Para você perceber que algo muito interessante é que assim, não é um problema pontual da organização do TDC, é um problema estrutural nosso. Não é algo da organização do TDC ou apenas de Gabriela, ou meu, ou das pessoas envolvidas. Estamos numa sociedade que não acolhe. Vivemos em uma estrutura que não acolhe. A gente só está tocando nesse assunto porque existem dores em vários grupos que talvez não precisavam ser ditas se não houvessem esses incidentes, né? Mas a gente está falando sobre esse assunto porque esses incidentes ocorrem, né? Então, assim, pode passar, né? De que, assim, algo que é muito importante é que, assim, não se prendam aos incidentes. Os incidentes são parte desse ponto, mas não é tudo. Você pode, de repente, ter uma laranja e querer camuflar ela como maçã. Pode, tá? Mas, ó, é importante entender que esse problema não é só dos incidentes. Existe uma estrutura, uma forma de pensar. A gente herda uma cultura. E quando eu falo a gente, é todo mundo. Todo mundo. Incluso nós que, às vezes, em algum momento, vamos estar trazendo a agenda, acolhendo algumas pessoas. E vai ter outros momentos que vai acontecer o oposto. A gente vai ser a pessoa que vai ser fonte e origem dos novos incidentes. Então, temos que renovar a cultura da comunidade como um todo. Não apenas de A ou B. Não é personalizar o problema ou esse incidente, mas é saber que é um problema estrutural mesmo. Então, para acabar com isso, nós temos umas palavras finais. A gente quer pensar com comunidade. E comunidade não é só um grupo de pessoas, é todos nós juntos em relação. E com isso, ninguém em comunidade é descartável. Para fazer isso, temos que ser proativos e não reativos, não só reativos. Tem que ser reativo também, mas não só reativo. Como podemos pensar em os problemas nos raízes? Os incidentes são sinais de problemas maiores. E é necessário incorporar a diversidade na nossa essência. E, finalmente, precisamos ser amorosos com nós mesmos, com os outros e com as orgs. E é importante pensar que confrontar também é um ato de amor. Então, muito obrigado para a Gabriela para dizer alguma coisa, para falar, olha, eu não posso participar por causa disso. Então, é a nossa responsabilidade para fazer alguma coisa sobre isso. Esdras tem umas palavras finais? Então é isso, acho que apenas reforçar, né, Nathalie, né? Pensar que não somos só um grupo de pessoas. Grupo de pessoas é um coletivo no plural, mas comunidade é muito mais que isso, né? Então acho que se a gente se entender como comunidade, e essa palavra foi falada muito hoje, desde manhã, né? Eu acho que outros sentimentos emergem, né? Pertencimento, empatia, respeito. Então, isso surge de um espaço comunitário, né?
E já foi dito por Ana Galante, Nathalie reforçou aqui também, né? Ser proativo, não ser reativo, né? Apenas, né? E eu concordo, né? É reativo sim, mas não só, né, Neto? Uhum. E amoroso é aquela coisa, ao saber que essa agenda de evolução contínua não é uma agenda só da organização ou só do outro, ou não ficar nessa coisa de achar que o mal ou a perversidade só encontra nos outros e eu é o que eu sou o detentor e aquela coisa toda, e termos uma visão mais sólida e madura, né, de que assim estamos em evolução e isso vai passar por alguns momentos de eu ser o agente do incidente. E eu queria muito que eu fosse acolhido também em amor, porque eu quero acolher você em amor quando você de repente desencontrar. E é melhor você entender que são desencontros, né? E se houver esse espírito nesse espaço, o confronto é um confronto acolhedor, né? É um confronto que é uma chamada para uma evolução melhor. E com isso, uns agradecimentos. Tem a carta aqui em cima, tem o link para a carta. Está em inglês agora, mas se quer ajudar nós a traduzir, por favor, só manda uma mensagem para nós. Agradecemos o Papaya Project, Northwestern, nos laboratórios lá, e Esdras. Agradecer, né, a Universidade Federal de Jataí, né, que me permite estar aqui com vocês, compartilhando, né, nesse momento. É o Centro de Informática da UFPE e todos os outros grupos e laboratórios que a gente faz parte, que coloca essa agenda em evidência, né? O DEMUTS da UFRPE aqui em Pernambuco, o NEXT aqui do Centro de Informática, o GT IDEA, né, que é do Grupo de Educação em Computação do Brasil, e o Comitê de Diversidade, que é aqui do Centro de Informática. E também agradecemos o tradutor aqui. Obrigado, você. E o TDC. Muito obrigado. O Trilho, todas as pessoas que estão aqui. Eu estou muito... I'm very grateful. Às vezes eu falo inglês e português, mas... Muito grata, Neto. Fica à vontade agora. Se preocupe, não. Obrigado a todos.